Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo do Beija-Flor. A parte do fundo já está toda pronta, a gente vai trabalhar agora só a parte do pássaro. Primeira coisa que eu tenho que fazer, como o pássaro já está totalmente seco, é fazer uma mistura de diluente, esse é o diluente inodoro, e o óleo de linhaça. Quando você mistura meio a meio, você chama esse produto de mídio. Eu já deixo uma certa quantidade pronta aqui nessa vasilhinha, tá? E eu também já coloquei uma certa quantidade aqui dentro. Agora eu vou pegar um pincel, vou molhar, vou tirar o excesso aqui na borda e vou passar aqui no pássaro. Só tirar um pouco do excesso aqui no pano. Vou passar no pássaro para trabalhar toda a parte da cor. Eu só estou fazendo isso porque como a tinta já estava seca e eu não vou mais diluir, então é necessário que eu faça isso para a tinta voltar a correr aqui na paleta, na tela. As cores eu já coloquei aqui, tá? Vou trabalhar com paleta reduzida. Eu tenho aqui azul ultramar, verde esmeralda, alizarim, amarelo cádmio e branco de titânio. Tanto eu poderia usar amarelo cádmio, como poderia usar amarelo indiano. Beleza? Deixa eu só tirar um pouco do excesso do diluente. Eu estou sentindo aqui muito médio, muito mídio aqui na tela. Vou tirar um pouco do mídio aqui. Pronto. Tirei um pouco do excesso do mídio. Agora eu vou trabalhar a parte do pássaro. Primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar as partes escuras. Como é que eu vou fazer escuro, professor? Você vai pegar aqui o azul ultramar, o verde esmeralda e o alizarim. Verde, azul e vermelho. Com verde, azul e vermelho, você já vai começar a trabalhar toda a parte escura. Então você sempre vai começar primeiro colocando os escuros, para só depois colocar o claro. Azul ultramar, verde esmeralda e alizarim. Então com essas três cores eu vou começar a trabalhar toda a parte escura do pássaro. Primeiro a parte escura, depois a parte clara. Então eu vou trabalhar primeiro todos os escuros do pássaro. Lembre-se que essa mistura é uma mistura de azul, vermelho e amarelo. Eu agora estou colocando toda a parte escura com pouquíssima tinta. Ó. Por isso que eu passo mídio, porque é uma quantidade muito pequena de tinta. A questão da paleta reduzida não está diretamente ligada à economia. Está muito mais ligada à questão da harmonia do que da economia de tintas. Embora que você também vai economizar tinta com a paleta reduzida, mas o objetivo principal não é esse. O objetivo principal da paleta reduzida é você trabalhar a questão da harmonia das cores, já que você vai sempre ter o mesmo vermelho, o mesmo amarelo e o mesmo azul em todas as partes. A sua cor ela vai ficar muito mais harmônica com as outras cores do que se você tivesse aí um monte de cor diferente. Então o motivo principal da paleta reduzida é a questão da harmonia das cores e não a questão da economia das cores, tá? Então quem pensa em trabalhar a paleta reduzida pensando só na economia é interessante, mas o ideal é você pensar também na harmonia das cores que você vai conseguir dar a partir dessa pouca quantidade de cores que você usa.
Lembre-se que a mistura é azul, vermelho, ou verde e vermelho, tá? O vermelho que eu estou usando é o alizarim, o verde que eu estou usando é o ultramar e o azul é o azul cobalto, ou azul ultramar. Azul ultramar, verde esmeralda e alizarim crison são as cores que eu estou utilizando aqui agora. O vermelho que eu estou usando é o alizarim. O azul que eu estou usando é o azul ultramar. E o verde que eu estou usando é o verde esmeralda. Trabalhando só os escuros. Sujando um pouco aqui, ó, para poder criar um volume. Primeiro escurece, depois que você vai clarear. Primeiro eu estou sujando com os escuros, para depois vir com a parte de luz por cima. Tá? Então primeiro você vai trabalhar a parte de sombra, toda a parte escura, para só depois você trabalhar a parte mais clara. Trabalhando com o mesmo marrom, tá? Vermelho, azul e amarelo. Só que agora eu estou colocando um pouquinho mais de vermelho. Pouquinho só a mais, não é muito a mais não. É um pouquinho só a mais de vermelho do que de azul e do que de amarelo. E assim você vai
começando a trabalhar toda essa parte aí de nada de pressa de chegar na luz, de soltar a luz vai acontecer aos poucos. Eu vou começar já a soltar um pouco de luz aqui, ó. Vou pegar o amarelo com verde esmeralda. Não pode ter pressa em trabalhar a luz, tá? Tem que ser gradativamente. E um pouco de vermelho, ó. Aqui eu já peguei um tom de verde um pouco mais escurinho. Vou botar só um pouco mais de vermelho e de verde aqui. Não pode ter muita pressa de colocar a luz não, porque a luz ela vai ser por cima. E aqui eu já vou começar a soltar um pouco de verde por aqui. Esse verde tem que ter um pouco de vermelho, não esquece disso, tá? Não é só verde, vermelho, azul e amarelo não, é verde, amarelo e vermelho. Você tem que ir trabalhando as camadas. Pronto, e agora eu vou trabalhar uns tons de laranja. Vou pegar aqui, ó, limpei o pincel no diluente, passei no pano. Agora eu vou pegar o amarelo e vou misturar com um pouquinho do alizarim. E aí eu vou encontrar um tom alaranjado. Um tom alaranjado. Vou botar um pouco mais de alizarim aqui. Olha aí um tom alaranjado. E vou colocar só um pouquinho de branco nesse alaranjado. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de vermelho e vou dar só um toquezinho de verde. Só um toquezinho de verde, tá? E agora eu vou começar a trabalhar esse tom alaranjado por aqui, ó. Tudo isso com pouca tinta, tá? Só na base do arranhão. Por que pouca tinta? Porque a gente ainda quer continuar pintando. Se você colocar muita tinta aqui, a gente não consegue mais evoluir. Vou limpar aqui, ó, pegar aqui um pouco dessa cor, vou soltar um pouco dela por aqui. Não se preocupe em querer chegar logo na luz, porque a luz é o que vai acontecer por cima depois, tá? Não pode ter pressa de invadir logo e clarear logo tudo, porque senão você vai ficar sem nenhum volume no quadro. O quadro vai ficar sem volume. Então primeiro eu estou trabalhando os escuros, para só depois trabalhar o claro. É mais ou menos assim que você vai trabalhar toda essa parte aí do pássaro. Quando você colocar a luz, você vai ver como a sombra foi importante e ter trabalhado a sombra só depois. Porque a sombra vai ficar na brecha, né, do escuro.
Eu vou trocar aqui de pincel para fazer os pezinhos dele. Vou fazer a cor aqui novamente, ó. Vou pegar o azul ultramar, o alizarim crison e o verde esmeralda para trabalhar o pé. Verde, vermelho e azul. Mais azul, mais vermelho e verde do que azul, tá? Vou trabalhar aqui agora a corzinha do pé dele. Aqui eu estou trabalhando a parte do pé, né? O pé dele está bem escuro aí na foto. Sempre trabalhar primeiro os escuros para depois trabalhar os claros. Esse pincel que eu estou usando é o número 4, da referência 441 da Condor. Número 4. 4 é o tamanho e a referência é 441. Se você chegar na loja e disser eu quero o pincel da referência 441, o vendedor já vai saber que você está pedindo esse pincel aqui da Condor. Que deu uma sujadinha, bom que até ensino vocês a limpar. Peguei esse pincel aqui, ó. Como o fundo aqui está molhado, aí não dá nenhum trabalho para a gente tirar essa batidinha que deu aqui. Se ficar uma manchinha não tem problema, porque o fundo ele é levemente manchado mesmo, e aí não fica nenhum problema. Viram aí que não foi difícil, né? Tirar uma mancha que bateu na tela. É só pegar um pincel limpo e passar e esfumaçar a sujeira. Bom, vamos deixar a parte do pé aí. Eu ainda tenho outros escuros por aqui que eu estou vendo. Eu já estou aproveitando que eu botei a cor no pé já para dar uma escurecida aqui. Bom, eu coloquei a cor, agora eu vou dar um esfumatozinho nela com o pincel limpo e já vou começar a trabalhar a luz. Eu já acho que os escuros que eu coloquei já tá bom. Eu agora já posso começar a trabalhar a parte de luz. Já coloquei toda a parte de escuro que eu acho que deveria colocar. Agora eu vou começar a clarear, tá? Eu vou começar pelo verde. Eu limpei aqui o pincel no diluente, passei no pano. E agora eu vou pegar aqui ó, o amarelo, um pouco de verde esmeralda e vou pegar aqui um pouco de branco. Só que eu vou pegar mais amarelo do que verde, tá? O meu brilho no pássaro está mais amarelado do que esverdeado. Então vou colocar um verde quente e vou começar a trabalhar agora o brilho.
com o pincel número 4 da referência 441. E agora eu começo a trabalhar a parte do brilho. Agora é que eu vou soltar a luz, agora. Perceba que eu não tinha soltado luz durante todo o tempo que eu pintei esse quadro. Só agora é que eu vou começar a trabalhar a parte de luz. Então luz é como se fosse a assinatura do quadro. É a última coisa que você vai fazer é colocar luz no seu trabalho. Perceba que eu estou trabalhando só com amarelo, vermelho, verde e azul e mais nada, tá? Mais cor nenhuma. Só o amarelo de carne, que poderia também ser o amarelo indiano, sem nenhum problema. Também poderia ser o amarelo permanente, também poderia ser o amarelo de cromo claro, sem nenhum problema. O alizarim também poderia ser o carmim. O azul ultramar também poderia ser o azul fítalo, o azul da Prússia, embora não use azul da Prússia, mas poderia ser. O verde, se você não quisesse, não precisava usar verde, dá para fazer sem o verde, só usando a mistura do amarelo com azul. Então são cores que eu gosto de usar, mas algumas delas podem ser substituídas, tá? Não são cores obrigatórias. Eu vou fazer agora um tom de cinza, porque eu percebo que tem uns cinzinhas nele. Eu vou pegar aqui, ó, branco com azul. Aí eu vou colocar um pouco desse laranja aqui, desse branco com azul, ó, esse tom alaranjado que eu usei na asa. Eu não vou deixar branco com azul só. Tá branco com azul e um pouco de laranja, tá? O laranja é a mistura do vermelho com o amarelo. Então aqui dentro eu tenho branco, azul, vermelho e amarelo. Não é só branco. E agora eu vou trabalhar uns tons de cinza. Um cinza médio, não é um cinza claro nem é um cinza escuro. É um cinza médio. Lembre-se que esse cinza não é um cinza escuro, nem é um cinza claro, é um cinza médio, tá? É a mistura do azul, vermelho e amarelo com branco. Eu vou colocar aqui agora só um pouco mais de branco e um pouquinho mais de azul para criar um cinza mais azulado, tá? Cinza mais azulado para colocar aqui nessas partes de sombra. Um cinza levemente mais azulado. Para colocar aqui nessas partes de sombra.
Eu agora acrescentei um pouquinho mais de branco para já começar a ensaiar uma luz aqui, ó, na asa. Azul com branco. No cinza, né? No cinza. E aí você vai alcançando a luz aos poucos, tá? Nada de querer correr direto para a luz, porque se você tiver pressa em encontrar a luz, o seu quadro vai ficar sem nenhum volume. Você vai ver que logo logo a gente vai chegar na luz sem ter tido nenhuma pressa em chegar nela. Não vai logo querendo soltar branco, soltar amarelo, não. Vai trabalhando logo as cores intermediárias e as cores escuras para só depois começar a soltar a parte da luz. Perceba que eu estou usando só 4 cores: vermelho, azul, amarelo, verde e branco. E com essas 4 cores a gente consegue fazer todo o quadro. Eu vou voltar aqui um pouco para o escuro, ó. Voltei aqui para o escuro, só para jogar um pequeno contorno aqui, ó, na parte de baixo da asa, da pena. Eu agora vou pegar aqui, ó, no cinza, eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo do que de azul ou do que de vermelho. Branco com amarelo, tá? Um pouquinho mais de branco e amarelo. Isso no cinza, não é para fazer branco com amarelo, não. É para botar um pouquinho mais de branco e amarelo naquele cinza que você tinha antes, para poder continuar sendo a mesma cor, só que agora mais clara e mais amarelada. Não é para criar uma nova cor branco com amarelo, não. É a mesma cor, só que agora com um pouco mais de branco e um pouco mais de amarelo. Conforme você vai trabalhando as camadas, você vai cada vez clareando um pouco mais. Eu peguei agora aqui, ó, um pouco de branco no amarelo e vou trabalhar esse brilho aqui, ó. Agora sim foi branco com um pouquinho de amarelo, mas ainda foi no cinza. Ainda foi no cinza, só que eu botei numa quantidade que tinha muito pouco cinza. Por isso que eu nem vou dizer que o cinza fez muita diferença, porque agora eu já queria uma cor mais acesa. Agora eu vou voltar para o cinza de novo, ó. Vou pegar aqui, ó, branco, azul,
pouquinho de vermelho, pouquinho de amarelo. Aí eu faço o cinza. Quanto mais azul, vermelho e amarelo, eu vou até vir para cá, vou botar um pouco de branco aqui e vou colocar mais vermelho, mais amarelo e mais azul. Lembre-se que com vermelho com azul vai dar verde, então a gente coloca o vermelho para bloquear o verde. Pronto. Eu vou só aumentar aqui um pouco a quantidade de branco e de amarelo. Ok. E agora eu vou trabalhar um cinza aqui, ó, embaixo do olho dele. Também tem um cinzazinho por aqui, com um pouquinho mais de branco. Eu agora vou dar uma esfumaçadazinha aqui, ó, nessa parte. Vou esfumaçar os contornos. Pegar aqui um pouquinho desse marronzinho, que ainda isso aqui é marrom. Aqui no final do rabo é marrom. Peguei aqui só um pouquinho desse marronzinho aqui, eu vou misturar com o vermelho para ficar um pouco mais escuro. Sempre que eu misturo uma cor mais escura, fica mais escuro. Sempre que eu misturo uma cor mais clara, fica mais claro. Ó, por exemplo, se eu botar um pouco mais de amarelo aqui, amarelo não é mais claro, a mistura fica mais clara. Se eu botar um pouco mais de azul e vermelho, logo fica mais escuro. Então, quanto mais cor escura eu coloco, mais escura fica. Quanto mais cor clara eu coloco, mais claro fica. Olha aí como o beija-flor vai ficando, né? Bem real. Eu vou trabalhar aqui agora um pouco de amarelo com um pouco do alizarim. Vai dar um tom alaranjado. E agora eu vou colocar um pouco de branco. E vou jogar um pouco de luz aqui. Lembre-se que a luz vai pegar por cima depois. Por isso que você não pode ter pressa de trabalhar a luz, senão seu quadro vai ficar sem nenhum volume. Seu pássaro vai ficar sem pelo, vai ficar aquela coisa lisa, chapada, sem nenhuma beleza. Então primeiro tem que trabalhar os escuros, para só depois trabalhar os claros, tá? Assim você vai conseguir com certeza realizar um bom trabalho. Aí tem muita gente que já quer logo ver a luz, né? Porque acha que a beleza é a luz. Aí já pensa logo em colocar a luz. Só que como não colocou a sombra, o quadro fica sem nenhum volume. O pelo, né, ou a pena, fica sem nenhum volume. O quadro não fica legal. Por isso você tem que trabalhar primeiro a parte escura, para só depois trabalhar a parte clara. De trás para frente, primeiro eu trabalhei todo o fundo, para só depois trabalhar o beija-flor. Então de trás para frente, primeiro eu coloquei toda a parte escura, para só depois colocar o claro. Então primeiro o escuro e depois o claro.
claro sempre por último, e o que está na frente também sempre por último. Seguindo esse passo a passo, o seu trabalho já vai melhorar bastante, né? Agora o resto é praticar para ir aperfeiçoando aí a questão da beleza dos detalhes, o acabamento. Essa parte aí já é questão de prática. Cada vez que você praticar mais, mais você vai aperfeiçoando na questão do acabamento. Lembre-se como é que faz o preto, ó. Azul, verde e vermelho. Azul, verde e vermelho, você já faz o preto. Limpando o pincel no diluente no pano, vou pegar aqui ó, um pouco de branco com um pouquinho de amarelo, nada de branco puro, tá? Branco puro não existe na natureza, assim como também o preto puro não existe. Eu peguei aí o branco um pouquinho do amarelo, para dar um pouco mais de brilho ainda no branco. Ó, trabalhando aqui uns tonzinhos de cinza, um cinza já um pouco mais alaranjado, puxando para um tom de cinza mais alaranjado. Você tem que perceber esses tons, tá? Não tem professor que te ensine isso não. Isso aí você vai ter que aprender conforme você vai ficando mais experiente, você vai percebendo os tons de cinza, de cinza mais avermelhado, de cinza mais azulado, de cinza mais amarelado. Isso aí você com o tempo é que vai de tanto praticar, você começa a perceber essas coisas, mas não existe professor para te explicar isso, porque isso aí é uma questão de percepção, tá? Vou pegar aqui um pouco desse amarelo, vou colocar só um pouquinho de azul nele, desse branco com amarelo, para dar a cor aqui em cima do bico. Por isso que é tão importante você trabalhar com a paleta reduzida, para você ir criando essa percepção de mudança de cor. Senão você nunca percebe quando a cor fica mais azulada, mais vermelhada, mais amarelada.
Agora eu estou colocando um pouquinho mais de branco na mistura para dar um pouco mais de luz, sempre deixando a luz para depois. Vamos trabalhar o olho dele. O olho dele nós vamos trabalhar. Vou fazer aqui para você ver. Eu vou pegar aqui esse pincel filete, que é esse pincel aqui mais fino. Eu vou trabalhar logo aqui nos arredores. Eu vou dar uns toquezinhos aqui, ó. Vou deixar para fazer o olho mais aqui no final. Eu vou logo dar uns acabamentozinhos aqui com esse pincel mais fino, antes de trabalhar o olho. Pegando aqui o branco com o amarelo. Esse é o filete número 6, tá? A referência dele eu não lembro. Mas porque aqui não tem mais, sumiu a referência dele, não tem mais anotado. Com o tempo some, né? O que está escrito aí no... Se eu não me engano é o 424, mas eu não tenho certeza não. Não tenho como dizer com certeza, porque eu não tenho certeza se é o 424, mas é o número 6 da Condor. O número é o tamanho, né? É o tamanho. Quanto maior o número, maior o comprimento desse peito. Eu não sei se existe o número 8, eu não perguntei se tem o número 8, porque eu sempre comprei o 6 ou o 4. Mas possa ser que tenha também o número 8, que com certeza é maior do que o número 6. Mas com certeza o 6 é maior do que o 4. Quanto mais alta a numeração, maior o tamanho da cerda desse pincel aqui, ó. Trabalhar agora com um pouco de cinza. Aqui vou trabalhar com um pouco mais de branco. Ó, branco com amarelo. Dando uns toquezinhos aqui para melhorar o brilho do verde. Isso com filete, tá? Branco com amarelo.
Não bota verde porque como o branco, o verde está molhado, quando o amarelo com branco bater no verde, já não vai ficar amarelo com branco, ele vai ficar um amarelo com branco esverdeado. Porque o verde não está molhado, isso já vai dar um tom de amarelo com um verde bem claro, bem aceso. Vamos trabalhar agora um brilho no pé, aqui ó, no cinza azulado, branco com azul aqui em cima do cinza. Trabalhar aqui um pouco do branco com azul para trabalhar o brilho no pé. Agora eu vou pegar um pouco do branco puro com um pouquinho de amarelo para dar um pouco mais de luz aqui, ó. É onde a luz está batendo mais no pé. Voltar aqui para o cinza para dar uma leve clareada aqui, ó. O outro pé não vai ter cor porque ele está na sombra. Se você colocar, é um cinza bem discreto, tá? Quase nada. Agora eu vou voltar para o pincel número 6. A asa do beija-flor sempre esfumaçada, porque como ele bate a asa muito rápido, sempre tem que ter um esfumatozinho aí na asa dele. Não deixa a asa dele dura não, tá? Aproveita que o verde está molhado, o verde do fundo, e já dá um esfumatozinho aí na asa. Veja aí como é que tá ficando. Agora eu vou trabalhar a parte do olho. Vou pegar aqui, ó. Vou já aproveitar esse marronzinho aqui, vou colocar um pouco de vermelho. Trabalhar um tomzinho de vermelho embaixo. Um tom de azul e branco em cima. Vou pegar aqui um pouquinho de azul com branco. Vou trabalhar aqui na parte superior. Vou só dar uma esfumaçadinha nesse azul, ele não pode ficar muito forte. E agora eu vou dar um toquezinho com branco. Vou pegar esse meu pincelzinho aqui, vou furar o branco, vou furar e vou tocar com o branco aqui, ó. Pronto, e assim eu tenho um olho praticamente saltando do quadro. Eu vou só jogar um pouquinho de luz aqui, ó. Eu vou só limpar aqui que eu dei uma sujeirinhazinha ali. Só pegar um pincel para isso. Aqui. Pronto, eu vou dar uma esfumaçadinha aqui ao redor para criar uma harmonia entre o fundo e o pássaro. Sempre tem que dar uma esfumaçada.
senão ele fica muito recortado. Aí fica como se ele tivesse cortado e colado o pássaro, e não que ele está dentro da paisagem. Bom, aqui eu estou dando umas esfumaçadas para tirar um pouco as marcas do pincel. Bom, eu acho que vocês estão gostando. Eu sou muito exigente nos meus trabalhos, eu estou gostando, está ficando muito real o pássaro. E imagino até que talvez vocês sejam menos exigentes do que eu. Vocês viram aí toda a questão do passo a passo, a questão da harmonia, da luz, da sombra, como chegar na luz sem pressa. Bom, é uma das minhas especialidades, pintar pássaros, animais de modo geral. Eu gosto de pintar todos os temas, mas nada como pintar animais. Eu achei que esse olho dele ficou um pouco menor do que a referência. Isso é besteira, né? Eu posso aumentar agora mesmo. Vou voltar aqui para o preto. Eu vou fazer esse olho aqui um pouco maior. Pronto, aí já melhorou. Agora eu vou retocar ao redor, voltando para o cinza. Então é isso, galera. Desejo que vocês tenham gostado. Tá? Isso aí é o nosso beija-flor. Eu gostei bastante. Desejo que vocês também tenham gostado. Eu vou mostrar. Só vou terminar essa parte aqui de cima do bico. Para mostrar aí bem de pertinho para vocês. Bom, então é isso aí. Desejo que vocês tenham gostado da aula do Beija-Flor. Eu vou mostrar aí bem de perto para vocês. Eu acho que mais perto do que já está impossível, né? Então é isso, galera. O quadro já está todo pronto. Eu vou tirar aqui um pouco do zoom para vocês observarem como ficou. Desejo que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Então fiquem todos com Deus e até nossa próxima aula. Tchau.